Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Adriano. Essa é a nossa videoaula de número 9. Essa videoaula tem como objetivo a correção das atividades passadas na videoaula anterior, páginas 151 e 153, e vou concluir o assunto sobre as bactérias e a saúde humana. Para facilitar a compreensão de vocês, gostaria que vocês pegassem o livro e o caderno. O livro na página 151, o caderno para a gente fazer a correção. Na página 151, tem um esquema da reprodução das bactérias por bipartição, mostrando que inicialmente uma bactéria, depois de 20 minutos, essa bactéria atingiu sua fase adulta e ela se duplicou. Após 40 minutos, já tinha 4 bactérias. Após 60 minutos, 8 bactérias. E após 1 hora e 20 minutos, 16 bactérias. Registro. A primeira questão diz assim: transforme em um gráfico o esquema anterior que mostra a reprodução de uma bactéria. Escolha o tipo de gráfico que lhe parecer mais adequado para mostrar o que aconteceu com a bactéria ao longo do tempo. Aqui, inicialmente, imagine que aqui tinha uma bactéria. A bactéria infectou, digamos, um ser humano. Após 20 minutos da sua infecção, essa bactéria ela sofreu a duplicação, originou duas. Depois de mais 20 minutos, ou seja, 40 minutos após a infecção, já eram 4 bactérias. Após 60 minutos ou 1 hora de infecção, já tinham 16 bactérias, 8 bactérias. E depois de 1 hora e 20 minutos, já tinha 16 bactérias. Ou seja, a cada 20 minutos, elas vão se duplicar. Aqui tinha uma bactéria, originou duas. As duas se duplicaram, formaram 4. As 4 se duplicaram, formaram 8. As 8 se duplicaram, formaram 16. Eu acho que vocês tenham entendido. Aqui está mostrando o tempo: 0 minuto, 20 minutos, 40 minutos, 60 minutos e 1 hora e 20 minutos. O número de bactérias inicialmente era 1, depois foram 2, 4, 8 e 16. Não sei qual foi o tipo de gráfico que vocês fizeram. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a reprodução das bactérias na forma de gráfico. Vamos para a página 151, questão de número 2. Pesquise na internet a respeito de 5 bactérias que você tenha curiosidade de conhecer. Faça desenho de forma de cada uma dessas bactérias e escreva as informações que obteve sobre elas. Eu escolhi essa bactéria flagelada, que é a bactéria que causa a gonorreia. Gonorreia é uma doença sexualmente transmissível e, se ela não for tratada, principalmente nos homens, ela pode causar esterilidade masculina. A outra bactéria que eu escolhi foi a Clostridium tetani, é a bactéria que causa o tétano. Ele tem esse formato, só que ela tem a forma de resistência, que são os esporos da bactéria. Ela fica por muito tempo se encontrar condições desfavoráveis, e se ela achar condições favoráveis, ela vai causar a doença. No caso, se ela for infectada no ser humano, pode levar a pessoa a complicações ou até mesmo a óbito. Essa bactéria aqui em amarelo é a Mycobacterium tuberculose, que causa a tuberculose, uma doença grave também que ataca os pulmões. Essa bactéria aqui é o Vibrio cholerico, que causa cólera, uma infecção intestinal grave que causa forte diarreia e, se não for tratada corretamente, também pode levar o paciente a óbito. E essa última aqui são os bacilos da bactéria, bacilo de Koch ou Mycobacterium leprae, bactéria que causa a hanseníase, popularmente conhecida como lepra. Essa bactéria ela vai causar danificação da pele e do sistema nervoso, o que pode levar a pessoa a complicações ou até mesmo a óbito. Ela causa principalmente insensibilidade na pele das pessoas que estão contaminadas. Vamos para a página 153. A página 153 tem um texto que fala sobre o plástico biodegradável. Eu vou ler o textinho, que é pequeno. Sacos de supermercados, garrafas de refrigerante, vasilhas e brinquedos são somente alguns dos incontáveis objetos que podem ser feitos de plástico. E quem aí sabe qual é a matéria
desse material? Se alguém respondeu o petróleo, acertou em parte. O plástico convencional, ele é derivado do petróleo. No entanto, há o plástico diferente produzido por bactéria. Ele é biodegradável, ou seja, se decompõe com grande facilidade, desaparecendo do meio ambiente em cerca de 12 meses, tempo muito menor do que o necessário para o plástico convencional, que pode levar centenas de anos para se decompor. O plástico biodegradável é feito de polihidroxialcanoatos. O nome é tão difícil de pronunciar que os pesquisadores usam a sigla PHAS para facilitar. A bactéria produz essas moléculas em seu interior na forma de grânulos e as utiliza como fonte energética. Manipulados pelo cientista, o PHAs adquire propriedades similares à do plástico convencional e a partir daí fabrica-se o plástico biodegradável. A bactéria mencionada no texto é a Alcatires tatus. Reúna com seu colega e elabore respostas para as questões a seguir. A primeira questão diz assim: qual é a grande vantagem ambiental da produção e da utilização do plástico produzido pelas bactérias apresentada no texto? Esse plástico ele é biodegradável, ele se decompõe naturalmente e não se usa os derivados do petróleo como o plástico convencional. Ou seja, ele é um plástico que é muito importante para o meio ambiente, não vai causar danos ao meio ambiente. Segunda questão: as bactérias produtoras do plástico constituem um exemplo de biotecnologia. Encontre um trecho do texto acima que confirma sua resposta. Sim, é um exemplo de biotecnologia. Lá no texto tem lá, a bactéria, produz essa molécula em seu interior na forma de grânulos e as utiliza como fonte energética. Manipulados pelo cientista, o PHAs, que é a abreviação lá do material, adquirem propriedades semelhantes ao dos plásticos convencional. E a partir daí o ser humano fabrica o plástico biodegradável. Espero que tenham entendido a correção das atividades. Por gentileza, pegue o livro na página 153. A gente vai dar continuidade ao conteúdo sobre a saúde do ser humano e as bactérias. Quando se fala em bactérias, a maioria das pessoas já pensa logo em doença. Como foi visto na aula anterior, existem as bactérias que vivem em harmonia em nosso corpo. Inclusive, existem bactérias que vivem no interior do corpo humano, como as bactérias que vivem na nossa flora intestinal. E elas são bactérias mutualísticas que auxiliam na nossa digestão e também elas são beneficiadas. Por isso que é um exemplo de mutualismo. Mas também existem os grupos de bactérias que são patogênicas. O que são bactérias patogênicas? São as bactérias que causam doença nos seres humanos. Entre elas, eu citei aí a cólera, tuberculose, tétano, a difteria e a meningite. Eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre cada uma dessas doenças. A bactéria Vibrio cholerico, que é a bactéria que causa a cólera, uma doença grave que é adquirida por meio de frutas, verduras e água contaminada com a bactéria. Quais são as formas de prevenção? Lavar bem as frutas e verduras, tomar água filtrada ou fervida ou clorada, higiene pessoal e lavar sempre as mãos antes de manipular os alimentos. A Mycobacterium tuberculosis é a bactéria que causa a tuberculose. A tuberculose é uma doença grave que ela afeta os pulmões e, se não for tratada, ela pode causar uma deficiência pulmonar, infecções dos brônquios, bronquíolos, destrói os alvéolos pulmonares, que leva à insuficiência respiratória e pode levar o paciente a óbito. A forma mais comum de prevenção da tuberculose é a vacina BCG. A tuberculose ela pode ser transmitida diretamente de uma pessoa para outra por meio de tosse, espirro. Clostridium tetani. A Clostridium tetani é a bactéria que causa o tétano. O tétano é uma doença que pode ser transmitida
quando nos cortamos ou nos ferimos com objetos contaminados com a espora da bactéria Clostridium tetani e se a gente não foi vacinado contra o tétano. Se estivermos vacinados contra o tétano, nosso organismo já produz anticorpos que combatem a bactéria. Mas caso a pessoa não foi vacinada contra o tétano e ela se feriu com objetos supostamente contaminados, o médico vai indicar o soro antitetânico para evitar que a doença se manifeste no organismo, porque no soro já tem anticorpos prontos que vai combater a bactéria antes que ela cause a doença. A Corynebacterium diphtheriae é a bactéria que causa a difteria. É a doença infecto-contagiosa que passa diretamente de uma pessoa para outra por meio da fala, da tosse, do espirro ou das mãos contaminadas. Essa doença ela afeta principalmente as tonsilas palatinas ou amígdalas, que é um órgão linfóide que fica na entrada do sistema respiratório e do sistema digestivo. Ela também pode atingir os brônquios, os bronquíolos e os pulmões e pode causar complicações ou até mesmo alguns quadros de pneumonia. Lembrando que todas essas doenças ela só pode ser tratada com um especialista, com um médico, que vai passar o medicamento adequado para combater cada tipo de doença. Tem que ser antibiótico específico para cada uma delas, para evitar complicações. Outra doença grave bacteriana é a meningite meningocócica, causada pela bactéria Mycobacterium meningitidis. Nós temos 3 membranas que envolvem o sistema nervoso central, o encéfalo e a medula espinal. Aqui vocês estão vendo aqui uma imagem onde tem a caixa craniana. Aqui primeiro tem couro cabeludo, tem a pele, tem uma parte aqui do tecido que vai envolver o periósteo. Tem o periósteo, que é a membrana que envolve o osso. Aí tem o osso do crânio. Aí abaixo desse osso tem 3 membranas. A primeira, dura mater, a segunda, aracnoide e a terceira, pia mater. Qual é a função dessas membranas? É proteger o sistema nervoso de infecções ou virais ou bacterianas ou por outros micro-organismos. Só que quando a pessoa adquire a doença, essa doença ela vai se instalar nessas membranas, causando infecções, dores de cabeça intensa, rigidez na nuca, e são sintomas da meningite meningocócica. Se não for feito o tratamento correto, adequado, no tempo hábil, pode levar a complicações que podem ser irreversíveis ou até mesmo levar o paciente a óbito. A meningite meningocócica é uma doença grave. A forma de prevenção existe vacina e também evitar andar em ambientes onde tem surto da doença ou epidemias e evitar locais de aglomeração, principalmente hospitais, que é locais onde existe grande concentração de micro-organismos, entre eles as bactérias patogênicas. Então, eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre as doenças bacterianas, as formas de prevenção. O tratamento tem que ser sob orientação médica, as consequências que elas causam ao nosso organismo. Para a nossa próxima aula, vou passar as atividades para ser desenvolvida por vocês. As páginas 156, 158, 160 e 161 do livro de vocês. De já, agradeço a compreensão e a atenção de todos e até a nossa próxima videoaula. Um abraço.